Pessoal, o teorema do resto aí. O teorema do resto fala sobre o resto da divisão de um polinômio, né, por um polinômio x menos a. E é igual ao valor numérico de P de a. O que isso quer dizer? Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Ó. Vamos lá. Então, dois exemplos aqui. Ó. Vamos calcular o resto da divisão de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 10 por d de x igual a x menos 3. Se a gente for fazer a divisão, eu vou fazer a divisão aqui primeiro para a gente encontrar o resultado, depois eu vou usar o teorema do resto que está falando aí. Então, olha só, a gente está fazendo a divisão, né, de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 10 por x menos 3. Né? Como se trata da divisão por um polinômio de primeiro grau, a gente vai usar o Briot-Ruffini. Igualando x menos 3 a zero, a gente descobre que a raiz dele é o 3, certo? Então, a gente põe o 3 aqui, certo? Os coeficientes desse polinômio de cima a gente vai colocar aqui na frente. Então, quem acompanha o x ao cubo aqui é o 1, porque não tem número nenhum, é como se fosse 1. Quem acompanha o x ao quadrado é o menos 2. Quem acompanha o x aqui, como não tem número nenhum escrito, é o 1. E o termo independente é o menos 10. Então, desce o 1 aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, põe o 3 aqui. 3 menos 2 é 1, põe o 1 aqui. Ó. 3 vezes 1 é 3, põe o 3 aqui. 3 mais 1 é 4. 3 vezes 4 é 12, põe o 12 aqui. 12 menos 10, 2. O resto dessa divisão é 2. Esse é o resto da divisão. O que o teorema do resto diz? Que você não precisa fazer essa conta. Sempre que você tiver a divisão de um polinômio qualquer por um polinômio da fórmula x menos a, né? Quando fala x menos a, é x menos a ou x mais a, tanto faz. Você pode simplesmente, para calcular o resto, você pega o polinômio e esse valor que está aqui, ou seja, a raiz desse polinômio aqui de baixo, você põe aqui, ó, né? Então, nesse polinômio de cima, basta você substituir a raiz do polinômio de baixo. Então, se eu pegar o polinômio de baixo igual a zero, x menos 3 igual a zero, x igual a 3. E aí eu pego o polinômio de cima e substituo x por 3. Aí vai ficar assim, ó. X ao cubo vai ficar 3 ao cubo. Menos 2x ao quadrado vai ficar menos 2 vezes 3 ao quadrado. Mais 1x, então mais o x, que nesse caso eu estou substituindo por 3, menos 10. Então vai dar aqui, ó, 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes menos 2 vai ficar menos 18. Mais 3 menos 10. Então a gente tem aqui, ó, 27 menos 18 vai dar 9. 9 mais 3 vai dar 12. 12 menos 10 vai dar 2. Ó. É o mesmo valor que a gente tem aqui, ó, certo? Então, toda vez que eu estiver fazendo a divisão de um polinômio de grau qualquer por um polinômio de grau 1 escrito na forma x menos a ou x mais a gente pode usar o teorema do resto para encontrar o resto aí. Beleza? Olha esse segundo exemplo aqui, ó, quer ver? Vamos determinar então o valor de k, de modo que o polinômio p de x, que é esse aqui, seja divisível pelo polinômio d de x, igual a x mais 2. O que é falar que um polinômio é divisível por outro? É que o resto da divisão é igual a zero, ou seja, a divisão é exata. Então eu estou falando que a divisão do polinômio p de x pelo polinômio d de x, ela é exata, né? Então ela é exata. O que isso quer dizer? É a mesma coisa dizer que ela tem resto igual a zero. Então, pensando no teorema do resto, uma vez que esse polinômio que está aqui embaixo, ele é alguma coisa do tipo x menos a ou x mais a, ele é o x mais 2, então você pode usar o teorema do resto. O que isso quer dizer? Eu pego esse polinômio de baixo, igual a zero. Passando 2 para o outro lado, fica x igual a menos 2. E eu pego esse menos 2 e substituo no polinômio de cima. Então, qual é o valor do p de menos 2? Isso é o resto da divisão. E como eu quero que a divisão seja exata, né? Como eu quero que a divisão tenha resto igual a zero, então p de menos 2 tem que ser igual a zero. Quem é p menos 2? É pegar e colocar o menos 2 aqui. Ó. Então, menos 2 elevado à quarta
vai dar 16. Menos 2 ao quadrado vezes k, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes k vai dar 4k. 2 no lugar do, menos 2 no lugar do x aqui, ó. Menos 2 com esse menos aqui da frente vai ficar mais 2. Mais esse 2 aqui, mais esse 2 igual a zero. Então, eu peguei esse polinômio P e substituí o x por menos 2 nele. Então, a gente chegou a isso aqui, ó. Então, 4k é igual a 16 mais 2 dá 20. Passa para o outro lado como menos 20. 4 passa dividindo. Menos 20 dividido por 4, k igual a menos 5 aí. Então, esse é o valor do k para que esse polinômio p de x seja divisível pelo polinômio d de x aí.